Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais uma noite de curso, que nós venhamos, meu Pai amado, abrir nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que nós possamos melhorar o nosso relacionamento interpessoal e com as outras pessoas, meu Pai. Aquelas que estão mais próximas de nós, bem como aquelas que às vezes a gente não convive no dia a dia. E, através da palestra do pastor hoje, que o senhor possa utilizar do conhecimento dele, né, para que nós venhamos aprender. Eu agradeço e estou passando a palavra agora para o pastor Paulo, nosso palestrante. Fiquem todos à vontade. Amém. Então, boa noite, boa aula para nós, né? Que coisa boa. Queridos, hoje nós vamos trabalhar, eu já falei, né? Então, nós falamos da ausência da esposa-mãe, essa figura, essa referência na aula passada, e hoje vamos falar daqueles que estão dentro da parábola, porque a ausência foi uma suposição que nós tivemos no sentido do que poderia ter ocasionado a ausência da esposa e da mãe, a esposa daquele homem e daqueles dois filhos, mãe deles, né, a mãe. E falamos, então, sobre os aspectos de morte, abandono e omissão. Hoje nós vamos entrar exatamente no personagem primeiro. Jesus fala, havia um homem que tinha dois filhos. Então, primeiro havia um homem, havia esse senhor, esse pai, esse personagem relacional na família. E o que acontece? Então, vamos falar dele. Quem era este homem? E depois nós vamos entender alguns processos da afetividade. Porque esse homem ele é material, ele tem uma existência material, ele tem uma existência relacional, emocional, ele tem uma existência interior dele também, do que ele sente. Então, vamos falar isso hoje e entender que isso é o ser humano. Em vários aspectos é o ser humano e nós vamos ver alguns aspectos aqui. Então, esse homem, esse pai da parábola do filho pródigo, no Lucas capítulo 15, ele tinha propriedades. Né? Todos sabemos, quando você lê o texto, eu não vou ler porque gastaria muito tempo, nós já falamos sobre isso, mas leia a parábola do filho pródigo, você vai ver que esse homem tem propriedade. Ele tem uma propriedade, ele tem animais, provavelmente o negócio dele, o comércio dele era pecuário, ele tinha muitos animais, tanto que na parábola há o bezerro cevado, o boi cevado, para receber o filho que retorna, e mostra também o filho mais velho reclamando, de certa forma, se queixando, de que nunca lhe foi dado um boi, um bezerro, para fazer umas festas com os amigos. Então, ele tinha esse tipo de comércio na sua rotina, na sua vida. E ele tinha servos, ele tinha empregados, muitos empregados. E se nós recordarmos da parábola, o filho chamado pródigo, mais novo, que cai em si, ele fala, eu vou voltar para casa, porque meu pai trata bem os empregados, então talvez ele me trate como um dos seus empregados. Então, mostrando que esse homem tinha empregados, tinha fartura. Isso é claro na parábola, que era um homem abastado, tinha fartura, tinha dinheiro. Então, este homem, esse pai, esse cidadão da sociedade da época, tinha bens materiais. No caso dele, era um homem bem-sucedido. Era um homem bem-sucedido. Ou, como nós diríamos, é um homem de sucesso. Aquele sucesso pró-sociedade, aquele sucesso para as pessoas que estão de fora entenderem, ou verem, ou pensarem nele como alguém que tinha status, que tinha dinheiro, que tinha recurso, que tinha influência, que tinha poder de aquisições de bens, de aquisição de bens. Era um homem abastado, um homem rico. Então, materialmente, esse homem tinha tudo. Materialmente, a família dele tinha tudo. Já falei que nós vamos conversar na frente quando tudo é nada. Quando tudo não é tudo, na verdade, não é que não é nada, quando tudo não é tudo. Mas então este homem, ele é um homem de sucesso, economicamente falando, comercialmente falando, homem de negócios, homem que tinha esse poder social, tá certo? Então nós
temos essa imagem retirada do texto. Se nós passarmos para o próximo ponto, nós vamos ver esse homem, então, relacionalmente. É diferente. Nem nós julgamos que o homem de sucesso pode ser um homem feliz, pode ser um homem bem-sucedido dentro de casa, e às vezes não é. Então, vamos ver isso. Esse homem relacionalmente. Olha que... Pode passar, Silvia. Olha que interessante o outro olhar que nós temos nessa parábola. Olha como... isso aí, relacionalmente, quem é este homem? Nós vimos que esse homem materialmente é bem-sucedido, tem sucesso, é um homem rico, é um homem abastado, é um homem que tem servos, um homem que tem uma grande casa, um homem que não lhe falta nada. É um homem de sucesso, é um bem-sucedido, financeiramente perfeito. Mas e relacionalmente? Se nós repararmos, esse homem relacionalmente, ele tem assim uma agucidade para o negócio. Ele é uma águia para o negócio. Mas dentro de casa, ele é desatento. Por que ele é desatento? Porque ele não conhece os filhos. Ele não conhece os filhos. A parábola nos revela um pai que não conhece o filho mais novo e, lá no fim da parábola, percebe que não conhece o filho mais velho. Então, do relacionamento, ele não tem sucesso. No relacionamento, ele tem vácuos, falhas, hiatos. Ele tem vacâncias dentro da relação, porque ele não conhece o filho mais novo, ele não entende o filho mais novo, ele não sabe o que passa na cabeça do filho mais novo. Ele não sabe. Quando o filho vem pedir lá o dinheiro, enfim, ele não sabia, ele é pego. E lá no fim, quando o filho mais novo volta, que o filho mais velho se sente mal porque nunca foi abençoado pelo pai, nem com bezerrinho, aí ele vê que não conhecia o filho mais velho. Ou seja, era um homem na relação que percebe-se pelo menos de uma forma que a gente possa colher da parábola, que há uma ausência de diálogo e momentos de convívio. Porque quando você conhece uma pessoa, são as duas maneiras. Sabendo o que ela pensa e convivendo com ela. Vocês concordam? Se você não conversa com teu filho, se você não convive com ele, você não vai conhecê-lo. Quem está com ele, os amigos, sei lá, quem quer que seja que esteja com ele. Às vezes nós temos esse problema conjugal. Nós não dialogamos direito com o nosso cônjuge, não convivemos, somos felizes, assim, no sentido bem-sucedidos materialmente, sucesso financeiro, sucesso profissional, mas de repente acontece alguma coisa na relação e você é surpreendido porque você não conhecia. E muitos casais e muitos relacionamentos estão se desmoronando porque as pessoas pararam de se conhecer. Por que pararam de se conhecer? Pensa bem, a Bíblia fala no Antigo Testamento que nós devemos conhecer o Senhor e continuar a buscar conhecê-lo. Conhecimento é uma coisa dinâmica nas pessoas. A mudança é dinâmica e o conhecimento também tem que ser dinâmico, tem que ser ali, no dia a dia. Então, você imagina uma pessoa adulta que já teve seu desenvolvimento cognitivo desenvolvido, ainda tem mudanças e você pode desconhecer, até porque tem essa questão da psicologia, que de tantos anos em tantos anos você muda um hábito, você muda um sabor, um gosto, e às vezes você não sabe, você está fazendo a mesma coisa com a pessoa que já está noutra. Agora, você imagina, então, durante o período de desenvolvimento cognitivo, primeira infância, segunda infância, adolescência, pré-juventude, juventude, para chegar na fase adulta. Muitas mudanças, e aí a gente não conhece, porque não anda junto, não acompanha essa evolução, esse desenvolvimento. E a parábola nos dá a entender que falta... Perceba, vou te dar uma pequena dica do que vai acontecer durante os períodos das aulas, futuramente. Mas perceba, quando o filho mais novo pede o dinheiro, não há diálogo. E com o filho mais velho, parece-me que o diálogo só acontece quando o pai já está arrependido também, porque o filho mais novo volta, toda uma outra comoção, aí o pai dialoga com o filho mais velho e fala, tudo que eu tenho é seu, você não sabia? Não, pai, não sabia, você não me disse.
Nós não nos entendemos na nossa linguagem, que é outro problema. O problema das linguagens. Nós achamos que o outro entendeu e o outro não entendeu. Nós supomos que o outro entendeu e o outro não entendeu. Então, diálogo é um processo de linguagem que busca compreender, entender o outro. E o convívio é ver o outro na sua espontaneidade, no seu dia a dia, na sua atenção. Por isso que muitas pessoas elogiam. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pastor lá é o ídolo. Aí uma vez um pastor amigo meu, que é desses que ficaram muito, muito famosos, e aí falaram assim, pastor, sua mulher é uma santa, e você nunca me viu em casa. Não, você é um santo, diz para ele. Ele disse, não, minha mulher que é uma santa, porque você nunca me viu em casa para conviver comigo. Ela, para me aguentar, ela que é santa. Eu achei que foi uma brincadeira, mas assim, porque a gente supõe, a gente olha, estereotipa, a gente projeta isso. Isso é outra coisa. A gente projeta muito da gente, a gente vai ver isso mais na frente, a gente projeta muito de nós da relação. Isso atrapalha também. Então, esse pai não tinha diálogo, possivelmente nós estamos trazendo aqui suposições no outro olhar da parábola, entenda bem, não estou falando aqui de Deus, a parábola do filho que se perde no mundo e volta, estamos falando de uma família. E nesse texto, nós percebemos que nesse texto, nessa narrativa, Jesus que deu a narrativa, ele não fala de Deus na narrativa, ele não fala religiosidade, ele fala de família, ele fala um homem, 2 filhos, assim, 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 assim. Nós projetamos só do lado da questão do Deus que criou todo mundo e o filho vai embora e volta. Mas nessa parábola, você não vê diálogo, como não via a mulher, a esposa-mãe, você não vê convívio. Você vê um desconhecimento do outro, dentro de casa. Você acha possível isso, gente? Vocês acham que é possível estar dentro de casa e não estar conhecendo uns aos outros? É possível. Infelizmente é possível. Por quê? Culpa nossa. Nossa, todos. Nossa. Porque tem que ter empatia, cumplicidade, convívio, tem que superar lutas, tem que entender o outro, tem que dar espaço. Nós já falamos sobre isso, espaço para outra personalidade, e assim por diante. Somos seres diferentes. E ele é inapto nessa parábola, saindo para não ficar parado demais aí, ele é inapto para lidar com crises relacionais íntimas. Esse homem não é inapto para lidar com crises financeiras, com questões negociativas, de negócio. Mas ele tem problema sério para tratar dos relacionamentos ou das crises relacionais. Olha só, quem chega para ele dizendo que vai embora, que não quer mais ficar em casa, e eu vou falar sobre isso. Tem uma frase que Jesus fala, um ponto, que ele fala assim, o filho mais novo não foi só embora, foi para uma terra distante, o mais distante que ele podia. Isso é um problema. Quando alguém quer estar muito distante de você, é porque existe algum problema relacional. É lógico, é óbvio. Ninguém vai... Seus filhos vão para longe ou por trabalho. Ele não foi por trabalho, ele não foi por missão, ele não foi por vocação, ele não foi por um chamado, ele não foi por um emprego, ele foi para gastar a vida dele, ele queria estar longe. Porque a gente vai tentar discutir isso lá na frente um pouquinho. Mas olha só, quem pediu a herança, a pai da herança, antes da hora que o pai não morreu, tudo bem, tem gente que fala que dentro da cultura era possível isso, tudo. Mas essa discussão, mas a questão não é essa discussão, se era possível ou não é possível. É que ele vem e requer o seu direito de herança antes da hora, para ir embora. O que o pai faz? Primeiro, o pai não conversa com ele. E o pai não trata só de dar o dinheiro a ele, o pai vai logo fazer divisão para as partes, para os 2 filhos. Olha o que diz o texto. Presta atenção aí, vou pegar aqui. Olha só, Lucas 15, 12. O filho mais novo pediu e o pai, em vez de dar a parte do filho mais novo, ele fez logo a divisão. Lhes repartiu os haveres. O filho mais novo deu gatilho no pai da crise relacional. E o pai, que não sabe lidar com a crise relacional, fez logo um ato assim, para não ter problema com o outro também, para não criar, eu vou logo... Não era isso a questão. Era dialogar com o outro, saber, enfim, mas não deu. E olha o termo.
que é traduzido da Bíblia Sagrada. Lhes repartiu os haveres, que é uma linguagem contábil, do negócio dele. É o livro dos haveres e do que se tem e do que se deve, do que tem de crédito e do que deve. Haver é crédito, ou seja, o filho dele tinha crédito em casa ou no caixa. Então, isso é perceptível na parábola, se a gente olhar com um pouco de atenção. Esse pai era inapto para trabalhar a crise. Ele não falou, ele não reclamou, ele não conversou, ele não perguntou por que, meu filho, ele simplesmente, você quer ir embora? Tá aí, você quer? Então toma. Então eu posso supor que o pai também tinha dificuldades em relação às suas redundantes, né? Aos seus relacionamentos. Ele tinha dificuldades com os seus relacionamentos. Então, era esse o processo do pai, relacionalmente falando. Primeiro, ele não tinha diálogo e nem convívio. Segundo, ele era dado para lidar com crises. Terceiro, ele lida em casa como lida no trabalho. Paulo, como é que você sabe disso? Uai, o filho mais velho fala com ele assim, quando está com aquele diálogo final. Eu nunca desobedeci uma ordem sua. Você dá ordem em exército, em trabalho, em chefia. Em casa, você conversa, orienta. Você pode até dar uma ordem, mas eu nunca desobedeci uma ordem. Ou seja, ele trabalhava em casa como trabalhava no trabalho. Ele lidava em casa como lidava no trabalho. E tem gente que é assim. Uma coisa bem simples. Eu pregava, naquela época, mais 90, 85, 87, até 90 e tanto. Eu preguei até de igreja mesmo, eu fui pastor até 2000 quase 2015. Lá de 80, foram 30 anos já de pastorado. Aí o pessoal diz assim, pai, fala mais baixo, você fala tão alto e grita tanto na igreja, você está gritando em casa. Se for só isso, falar alto porque prega alto numa cruzada, numa coisa, chega em casa com esse hábito, com esse condicionamento vocal, é uma coisa. Mas chegar em casa, por exemplo, tratando a sua casa do jeito que você governa ali, administra a igreja, ou como você administra seu trabalho, está errado. Isso é inaptidão relacional. Você não sabe dividir os ambientes. Tem gente que não sabe dividir o ambiente. Traz todo o ambiente para um lado e todo o ambiente. Ele é o ambiente, e aí está errado. E eu falo categoricamente, está errado. Você tem que assimilar onde você está. Eu estou no trabalho, por exemplo, roupa. Só um exemplo. Você tem roupa para a praia, você tem roupa para ir para o seu trabalho, você tem roupa para estar num evento que exige um traje mais a rigor. Você não vai do mesmo jeito para todo lugar. Então, você não pode ser do mesmo jeito no sentido prático, relacional, ou de ação, ou de presença em todo lugar. Não dá, ué. Então, nós temos que pensar assim. Aquele homem materialmente, sucesso. Aquele homem relacionalmente, um fracasso. Problemas sérios na relação. E isso a gente tem que perceber sem drama, sem ficar questionando. Mas como é que ele fala isso? Porque está falando da Bíblia, da narrativa de Jesus. Exatamente. Na narrativa de Jesus, ele não fala de céu, ele não fala de inferno, ele não fala de Deus, ele não fala de criatura como criação. Ele fala de um pai com 2 filhos e conta a problemática. Por que eu não posso? Por que Jesus não podia falar isso? Por que Jesus não podia mostrar para a gente que Deus se importa com a família ou com a relação humana de uma forma tal que ele teve que contar uma parábola onde as coisas acontecem e acontecem de modo aparentemente difícil, fracasso, mas no final ele mostra que há possibilidade sim, por causa de alguns elementos, nós vamos tratar de restauração. Por isso que eu falei construção, desconstrução e reconstrução. O relacionamento se constrói. Às vezes ele tem problemas de desconstrução, de quebras. Mas ele também tem a potencialidade de reconstruir. Mas tem que ter processos, tem que ter coisas chaves nisso que a gente vai olhar para frente. Então, materialmente, sucesso. Aparentemente. Segundo a gente está supondo. Segundo lugar, relacionalmente,
fracasso. Vamos para o terceiro. Passa aí, Silvio. Vamos pensar nas razões, e eu brinquei com a palavra desrazões. Não são 10 razões. embora eu brinquei ali, desrazões. Vamos pensar agora uma coisa ampla. A sociedade, em via de regra, ela vem caminhando na humanidade, onde propõe que o amor paterno se manifesta na sustentabilidade da casa, da família, do relacionamento. Seja paterno, seja a figura masculina. A sociedade propunha, eu conto isso, eu conheço casos e casos, e você deve conhecer muito mais também, talvez mais do que eu, onde, quando se propõe um casamento, a mulher abdica da sua profissão, muitas vezes, para cuidar da casa, porque o homem não pode, o homem tem que ir à luta para subsidiar, sustentar a casa. Não é isso? Eu conheço casos. Sem entrar aqui nos méritos, mas porque era a maneira, o meu pai casou com a minha mãe trabalhava no estado de Minas Gerais, no governo, como secretária, e era jogadora de vôlei no clube. Assim que casou, ela largou os dois. E era assim. Porque o homem precisa, o amor do homem, o amor programado, projetado socialmente da figura masculina, o pai principalmente, o marido, o pai, era o sustentador. Era o que dá sustentabilidade, é o que provê, a providência. E você vai ver isso na história. Você fala, mas hoje a mulher... Não, hoje, apesar de ter muita dificuldade ainda, mulheres, vocês ainda sofrem muito. Em todos os sentidos. Porque, embora haja um empoderamento e a mulher de sucesso, quando você coloca duas pessoas, sendo uma feminina e uma masculina, frente a frente, no mesmo cargo, só por ser mulher, ela já é depreciada. Estou mentindo? Estou mentindo. Nós sabemos disso. Da mesma forma que a cor. O branco tinha privilégios e o negro, o preto, não. Por quê? Por causa da cor, não é por competência, não é por caráter, não é por causa da cor. Então, na sociedade, o homem, a participação efetiva do homem na família chamava-se sustentabilidade. A grande justificativa era: existem necessidades a serem supridas. E muitas mães falavam para os seus filhos: seu pai não está aqui, tem que trabalhar. Aí o pai chegava em casa, ele ia comer, tinha uma jantinha pronta, aí ele ia dormir. Não grite não, seu pai está descansando, que amanhã trabalha de novo. Percebe? Essa é a cultura que se gerou e se desenvolveu durante séculos, quiçá milênios. Então, o filho, no caso específico, ele não tinha muito convívio com o pai, não sendo umas férias, um fim de semana, que hoje é pior. Porque hoje tu trabalha fim de semana, não tem mais isso, não. Eu me lembro quando menino, domingo, ninguém trabalhava, nem supermercado. Tudo isso, não tinha como. Hoje, o marido trabalha não sei aonde, folga na segunda, a mulher... Aí se ele folga no domingo, a mulher folga na terça. Não é assim? Mas, assim, em via de regra que eu estou falando, o caminho da cabeça... E ainda hoje a cabeça masculina pensa que ela é que dá sustentabilidade ao mundo e que mais ainda dentro do seu relacionamento. Inclusive, eu já ouvi frase em casos que eu pude atender que o homem dizia assim: não, porque eu aprendi que quem paga é quem manda. Ou seja, a mulher em casa, para ele, não faz nada. Mas ele que ganha o dinheiro, então parece que então, eu pago, eu que ponho o dinheiro em casa, então eu que mando. Mas peraí. Quanto é que você vale o trabalho dela o dia todo em casa? Você acha que a casa fica bonitinha por quê? Arrumadinha por quê? Então a cabeça do homem é esse poder de manutenção e de controle. A cabeça do homem é poder de manutenção e controle. Sou homem, hein, gente? Estou falando, estou entregando o bizu aí. Então, o homem pensa assim: eu preciso
ter o domínio e preciso ter o caso. Por isso tem muitos homens que sofrem muito, muito mesmo, quando a mulher começa a ser empoderada, que não trabalha e ganha mais do que ele. Ele fica com dificuldade. Por quê? Por causa disso. Isso é enraizado, ficou enraizado no homem. Então a justificativa era essa. Voltando para o nosso texto, não, eu vou vagar muito. Que tem muita necessidade. A outra ideia é que homem cuida de negócios, mulher cuida de casa, junto com as empregadas, se tiver. No caso dele, deveria ter empregados, mas não tinha mulher, que nós já falamos, a ausência da esposa-mãe. Mas a cabeça do homem, ainda que a esposa tenha saído, é difícil para ele fazer o papel completo, até porque não consegue mesmo, mas a ideia dele é, por isso que eu falei, ele trabalha muito, ele tem sucesso, ele tem dinheiro, ele dá tudo para as crianças, para os meninos, para os adolescentes, jovens, aí vai, os filhos dele, ele não falta nada, então para ele está tudo resolvido. O que para uma mulher, ela entende que não está tudo resolvido. Até porque a mulher gerou no processo histórico que dinheiro, casa, carro, não era tudo, porque ela sofreu muito com a ausência daquela pessoa que casou com ela. E muitas mulheres sofrem de ausência. Eu só estou dando isso nem para falar contra o homem, estou dizendo que a cultura era essa. Então, o homem é homem de negócios, e tanto é que a linguagem dele, o pensamento dele, a forma dele prestar a sua relação é material, é sustentável, no sentido de sustentabilidade da vida, de recursos, de não faltar nada. E é tão interessante que essa ideia é tão radical, ou seja, a radical, por isso falha, compreensão dos papéis relacionais, ou seja, esse não é o meu papel. Como se casar e ter relação humana fossem papéis que não pudessem ser misturados em grau nenhum. É mentira isso. Tem papéis que não, tem particularidades que não. Mas, assim, mais ainda, quando você fala de família, você tem que estar todo mundo engajado. Por isso que veio um tempo atrás aquela propaganda, não basta ser pai, tem que participar. Você já viu alguém falar assim, não basta ser mãe, tem que participar? Nunca viu uma propaganda dessa. Não basta ser mãe, tem que participar. Porque a mãe está participando desde o ventre. Aí sai do ventre e vai para o peito, amamentar. Vai para o colo, Aí tem uma propaganda. Não basta ser pai, tem que participar. Por quê? Porque, em via de regra, pai não participa. Inclusive, eu estou trazendo isso aqui para a gente trabalhar, porque eu falei, é relacional. Então, não adianta eu ficar só entrando naquela esfera do arrependimento e voltar. Existem casos de depressão de maridos quando a mulher engravida, depois tem um filho, porque não dá atenção a ele. Déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, depressão, certo? Divórcio. Por quê? Porque ela só cuida do menino, não cuida. Ele vira criança, gente. Ele quer ser tratado igual o bebê. Em vez de ajudar a cuidar do bebê, ele quer que a mulher cuide do bebê dele. Por isso que é importante a gente trabalhar essas ideias, tá certo? É radical. Vamos para essa aí. A Silvia já está me empurrando. Agora, esse homem era assim porque ele é assim em essência, ou porque isso aí é uma coisa que ele aprendeu culturalmente, socialmente, familiarmente, dentro da existência que ele vivia na época? Aí eu pensei, olhar na parábola e descobrir sentimentos não revelados. Coisas que vão ser revelados, mas até então não eram, e vão ser revelados. Tá certo? Olha só. Primeiro, ele fazia coisas de verdade, verdadeiras, que a gente chama. Ele fazia tudo pelos filhos. Ele se matava de trabalhar, ele cuidava pelos filhos, pela família, pelo relacionamento. Tem gente assim? Não é que ela é má, porque, na verdade, a justificativa dela trabalhar até tarde, a gente trabalha até tarde, a gente leva trabalho para casa. Enfim, mas a justificativa é pela família, para melhorar, para dar melhor condição, para chegar em lugares melhores, para não sofrer, para deixar herança. Tanto é que ele reparte a herança sem constrangimento. Ele não está preocupado em dar o dinheiro.
É para eles mesmo. O problema dele não era esse. O problema dele, que eu falei, era a falta de diálogo e de convívio. Mas em relação ao dinheiro, você quer ter, querido, leva. Sem constrangimento. E ele não fez só com um, ele falou: só vou fazer com um, já fazer com o outro. Pode guardar aí na conta de vocês, não tem problema. Pode levar. Tanto é que ele fala no final para o filho mais velho: tudo, olha o que ele fala, tudo que é meu é seu. É para você. Por isso que a Bíblia diz que os pais entesouram, ou guardam, ou reservam para os filhos. Os pais querem o melhor para os seus filhos, para não sofrer o que eles sofreram, enfim, para ter uma vida melhor. Tá certo. Mas aqui é dizendo o seguinte: ele vivia do jeito que vivia, errava, falhava, faltava no relacionamento, mas o sentimento era verdadeiro. Ele fazia com uma causa, com um objetivo, com um propósito: família, relacionamento, os meus, deixar para eles. Tanto que quando, para repartir o dinheiro, ele não teve constrangimento. Segundo, ele tinha um amor zeloso. Dentro desse aspecto, ele tinha um amor zeloso. Ele fazia para os filhos e ele não deixava faltar nada. Materialmente. Você não vai, essa minha fala e essa minha ênfase lá na frente, você vai ver que tem tudo a ver. Era um amor zeloso, mas que ele aplicou nas necessidades fisiológicas e não emocionais, não humanas no sentido alma. Da mesma forma, Jesus pegou uma pessoa que disse assim, estava tendo muita luta na vida, mas de repente veio aquela, sabe, aquele ano da grande colheita, e aquele homem na fazenda dele, naquele ano, nossa, aquele ano estourou todos os índices mais elevados possíveis. Aquele homem, então, pôde guardar em celeiros. Aí ele disse assim: agora, descansa, regala-te, alegra-te, sacia-te, minha alma. Desde quando a alma se sacia com milho, com soja, com carro, com pão, com feijão, com caviar, seja o que for. Aí Jesus fala assim: você é louco, você é louco. Você está descansando no que, na verdade, é meramente físico. Hoje vão pedir tua alma e isso aí não vale nada. Ou seja, Jesus chamou... Então, esse amor é zeloso, mas é um zelo errado, no sentido que não é pleno. Eu tenho que tentar deixar, eu procuro tentar não deixar faltar. Mas o que eu não posso deixar faltar, por exemplo, vocês lembram quando Jesus fala quem já leu a Bíblia, quem fala dos dízimos? Aí o cara fala para ele: eu dou o dízimo da hortelã, do cominho, né? Lá. Aí você pode continuar com isso, pode continuar, não faz mal não, isso aí dá certo. Mas não esquece a misericórdia, o amor, o carinho, o cuidado com os seres humanos. Não é isso que Jesus fala? Não é que você não precisa ter esse zelo, mas você não pode deixar de ter o outro zelo, que é o zelo do coração, o zelo da alma, o zelo das emoções, o zelo do relacionamento íntimo. Então, isso que é importante. Aquele homem tinha um amor zeloso, não deixava faltar nada. Tá certo? E é interessante, agora mudando, a preocupação, o amor dele tinha uma preocupação, mudou. Isso aqui eu estou dando só uma palhinha para quando a gente falar da expectativa dele lá na frente. Esse homem, quando o filho mais novo vai embora, ele começa a ter outra preocupação na vida dele, porque agora ele não tem como sustentar mais o filho mais novo. Ele já deu dinheiro, tá? Como Deus quiser para o menino ali, ou como ele quiser, se não quiser ouvir Deus. Então, agora o filho mais novo não está debaixo do amor zeloso. Ele começa a ter preocupação. E a gente vai ver, então, que ele tinha uma expectativa com esse menino, dele um dia voltar, porque quando ele avista de longe o menino, ele corre, parece que todo dia ele olhava ali no pôr do sol, na varanda, ou de manhã, e ele procurava ver se o filho dele viria. E nesse dia veio. Então, assim, mostra que anteriormente à chegada do menino que estava sofrendo lá, o pai estava preocupado aqui. Então, é interessante essa ótica que a gente vai também trabalhar. E agora, tudo que ele queria era... A gente vai ver no final da parábola que tudo que ele queria era uma família feliz.
O grande problema não é o que nós intencionamos. O grande problema é como nós processamos o que intencionamos. Tá certo? Você tem boa intenção, mas você pode ter uma ruim execução. Percebe isso? Você pode querer algo fantástico, mas ficar tão obcecado por esse algo fantástico que você esqueceu que ele são partes que se constroem. Uma família não é feliz no fim, ela é feliz no processo. A grande alegria que nós temos não é o céu. Você sabia disso? A grande alegria que nós temos é Jesus, que é o caminho. O céu é o fim. Jesus é o meio. Entendeu? O céu é a finalidade. Jesus é a vida diária, é o andar, é a caminhada, é o existir, é o respirar dia após dia para você chegar lá. Melhor possível. Jesus te ajuda. Então, na verdade, nossa, assim, eu queria uma família feliz. Por que ela não foi? Porque a execução, o processo foi falho, foi equivocado. Você desprezou o processo pensando no fim. Só que o fim só existe se o processo for desenvolvido. Então, quando o pai faz festa no retorno do filho mais novo, ele percebe que aquele é o sentido de tudo que ele pensou na vida. Quando o filho mais novo volta, o pai vai e fala, era isso, porque o pai continuou tendo dinheiro, o pai continuou tendo fazenda, o pai continuou tendo servo, o pai continuou tendo fartura de comida, o pai continuou tendo tudo, mas faltava. E quando o que faltava chegou, ele fala, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E eu vou te dar uma palavra. Às vezes o filho estava morto e reviveu dentro de você. Às vezes quem está perdido é dentro de você. Estou usando agora um pouco mais da filosofia, da ideia. Às vezes nós perdemos as pessoas dentro da gente, porque tantas outras coisas vieram e abafaram esse amor, esse carinho, essa verdadeira relação humana. Mas quando ela sai, quando você descobre... Eu vou te dar agora um exemplo prático, real, meu. Meu pai faleceu, então não tem problema, porque ele não vai se chocar com isso. O meu pai foi jogador de seleção brasileira, meu pai foi famoso, campeoníssimo, e eu guardava as flâmulas do meu pai, guardava todo aquele tesouro que não era dinheiro, não era prata, era flâmula, era coisa da vida dele de atleta. E eu guardava. Aí, certa feita, o irmão dele, meu tio, faleceu. Aí meu pai, ele sabia que eu tinha essa mala, mas era uma mala, era uma coisa louca, era muita coisa. Ele foi até meu quarto e falou assim, onde é que está aquela tua mala com as flâmulas? E eu tinha 10 anos. Eu não entendi bem e não contra-argumentei nem nada, não sabia o que era. E foi tá ali, no armário ali em cima e tal, tem que subir ali. Ele falou, não, eu pego. Pegou e falou, eu vou levar, vou dar para o teu primo para consolar ele lá que o meu irmão morreu. Eu calei. Mas eu não calei ali só não, eu calei por 11 anos. Fiquei calado por 11 anos, porque meu pai arrancou dentro de mim uma coisa que era muito importante. Então eu perdi meu pai dentro de mim. Meu pai estava morrendo dentro de mim. Aos 21 anos de idade, por isso que eu falei que foram 11 anos, aos 21 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus. E quando eu tive encontro com Jesus, Jesus restaurou meu amor, o amor pelo meu pai. Eu estava em Fortaleza, jogava basquete também lá, perto, tudo. E aí meu pai estava em Belém do Pará, treinando um time chamado Paysandu. Aí eu liguei para meu pai. E o meu pai, ele mandava um dinheiro para mim, para ajudar no aluguel e tal. E naquele mês, atrasou o pagamento lá, ele atrasou de mandar. Mas eu tinha meu dinheiro, então... É porque ele mandava. Eu acho que era um sentimento dele de compensação, enfim, aí é outra história. Aí liguei para meu pai, aí meu pai estava não sei aonde, chamaram. Aí quando meu pai chegou, sabendo que era eu, falou assim, meu filho, desculpa, mas o dinheiro não saiu ainda e espera um pouco mais que eu vou mandar. Olha só como é que era a relação, hein?
Oi, meu filho, tudo bem? Como é que está? Não, meu filho, ó. Ele achava que eu já ia cobrar. Falei, pai, estou ligando para falar de dinheiro, não. Ele falou, não, o que, que é? Eu estou ligando para dizer uma palavra, uma frase para você que eu não faço talvez há uns 11 anos. E ele aí embargou lá, engoliu seco, falou, o que é? Eu te amo. Faz 11 anos que eu acho que eu não falo, eu te amo, e eu quero dizer hoje que eu te amo. Ele começou a chorar no telefone. A pessoa desabou no telefone a chorar. Ele falou, o que é que aconteceu? Eu falei, não, aí é outra história. Quando a gente for para o Natal lá em BH com a família, eu conto para o senhor direitinho. Mas hoje eu quero dizer só para o senhor que eu te amo. E que a partir de hoje eu não quero mais dinheiro seu, não porque eu o rejeite, mas eu acho que eu tenho idade suficiente para me manter sem explorar do seu trabalho. Presente é outra coisa, uma manutenção não precisa. Realmente eu venci na vida. Mas é isso que acontece. Às vezes nós matamos as pessoas dentro da gente por causa de uma situação, do rancor, de uma mágoa, de uma falha. E nós não damos oportunidade, muitas vezes, que essa verdadeira graça, esse verdadeiro amor que realmente está lá dentro da gente volte a existir ou volte a viver. Naquele momento ele diz, meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Vamos para a última, conclusão. Vamos concluir. Volta um pouquinho. O que nós aprendemos com a figura do pai? Ou dessa figura sustentadora, material aí, essa figura, vamos dizer assim, de certa forma, que sustenta toda uma existência relacional naquela época, mas vamos pensar mais amplo algumas coisas. Primeira coisa que nós aprendemos é que sucesso não garante afeto e uma coisa não é a outra. E nem uma coisa impede a outra. Ter afeto não é ter necessariamente insucesso nas coisas. Você não vai trabalhar, não vai sonhar, não vai. É só que você não pode pensar o seguinte, que ter sucesso material, financeiro, tem muito, olha, eu trabalho com a questão de depressão e suicídio. Tá certo? Eu trabalho com essa questão, é muito dolorosa, porque muita gente abastada, muita gente tem dinheiro, tem tudo, está com depressão e com ideação suicida. Quando você vai ver, não é porque tem raiva de ter dinheiro, não está demais, não. É porque o dinheiro está substituindo outras virtudes, outras carências. O sucesso não vai tomar o lugar do afeto. O dinheiro material não consegue sustentar o que só afeto consegue sustentar. Não adianta. A gente não vai conseguir. Você não vai suprir a necessidade da tua presença na vida de alguém, mandando um chocolate, ou mandando dinheiro, ou mandando para a escola. Não vai. Acontecem coisas, acontecem caminhos, acontecem processos, mas o seu afeto tem que ficar claro. Ele tem que ser palpável, sentido, percebido. O afeto é uma virtude sensitiva, de sensibilidade, entenda isso. Segundo lugar, dificuldades e afeto. Ou seja, a gente precisa entender que, apesar de sermos falhos, apesar de não termos todas as virtudes para suprir todas as questões e carências relacionais, o afeto ainda é o meio de isso ser superado. Eu digo que o perfeito amor é o amor que consegue amar o imperfeito e ser amado enquanto ser imperfeito. Porque ninguém é perfeito. É interessante isso, porque a gente fala assim, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Existe essa frase e esse sentido. Mas aí a ideia não é que o Pai ser inerrante igual a Deus. A diferença é essa. Ser perfeito como Deus é perfeito é amar o imperfeito. E amar sendo imperfeito. Porque João escreve, se nós dissermos que nós não pecamos, nós somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. Então, na verdade, eu sou pecador, passível de pecar, eu sou falho, passível de errar, eu sou imperfeito, portanto, não vou conseguir perfeitamente suprir todos os que eu amo. Eles são imperfeitos,
eu os amo a si mesmo. Eu sou imperfeito, que eles me amem a si mesmo. Então, as dificuldades da gente não podem ser justificativa para não expressarmos afeto. Não sermos afetivos. Afetar positivamente, carinhosamente o outro. Então, não alega na tua relação, é porque eu não tive, é porque foi assim, é porque você não conheceu minha história. Tá, não conheci tua história, mas isso impede de você ter atos de amor, isso impede você de ser carinhoso, isso impede você de pedir perdão, isso impede você de perdoar, isso impede você de tentar superar isso da forma que você pode, não quero mais. Por isso que Jesus disse, você deve amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua fé, com toda a sua. Eu não vou amar a Deus com a fé do outro, e nem vou amar a Deus com a fé que eu não tenho. Eu vou amar a Deus da melhor que eu puder, do jeito que eu sou. E sabe o que é maravilhoso? É isso que Deus pede. Que você o ame do jeito que você é, não do jeito que o outro é. Então, isso é importante. Né? Eu participei de uma live recentemente e às vezes uma pessoa, um líder espiritual, chegou para uma pessoa que está com depressão e há 6 anos toma remédio e orou por ela e disse assim, agora você pode chegar em casa e jogar o remédio fora. Graças a Deus não jogou. Aí perguntou para mim nessa live, que era uma live sobre isso, eu falei, não vou falar do teu líder espiritual, quem sou eu, mas o que a Bíblia pede, querido, que Deus pede é que você o ame e sirva da sua força, e não da força do seu líder espiritual. Agora, se ele falou que você está curado, não se preocupe não. Você vai ao psiquiatra, faz exames, vai ao psicólogo, e se constatar, o psiquiatra vai dizer para você, se constatar que você melhorou, ele vai dizer, tira isso, ou tira aquilo, ou diminui a dose. E ele me agradeceu muito, porque ele falou assim, nossa, eu falei, então assim, eu não posso exigir mais do outro do que ele pode dar, mas peraí, ou de mim, mas eu posso dar o que eu tenho. Eu não posso esconder o que eu tenho, eu não posso destruir ou apagar o que eu tenho com justificativas porque eu não tive, ou porque outra coisa aconteceu. Então, dificuldades existem, até para poder se relacionar, mas o afeto supera. O afeto vai quebrando barreiras. Terceiro, cultura e afeto. A cultura é o seguinte, por exemplo, hoje nós trabalhamos com a defesa do direito da criança e a questão da violência no castigo. Então, nós podemos dar castigo, no sentido, ou disciplinar, que é a melhor palavra ainda, que castigo é muito feio, castigo é porque você está levando a penalização, uma disciplina sem castigo físico ou disciplina física. Não precisa ser física. Por quê? Porque nós temos descoberto que a violência não é uma linguagem que ensina, mas que amedronta, que reprime, mas não ensina. Entenda, medo e respeito não são a mesma coisa. Respeito se conquista, medo se impõe. Percebe isso? Medo se impõe. Então, tem muitas mulheres com medo, muitos filhos com medo. Eu estou falando aqui da figura paterna, então posso falar nesse tom, né? Ou no feminino ou nos filhos. Por que eles têm medo? Porque há uma imposição autoritária, violenta muitas vezes. Se não é violenta na mão, no braço, é violenta nas palavras, na ordem, na ameaça. Então, violência não dá. Mas vamos esquecer violência extrema. Há uma cultura de que assim que eu cresci, assim que eu fui criado, nós achamos que tudo que nos foi dado, ou a maneira como nos formamos ou nos formaram, ela é verdadeiramente a melhor. Não é. Nós temos que entender que nós temos que compreender o contexto da nossa família, da nossa relação, e tratá-la não culturalmente. Por exemplo, vamos pensar na cultura... Eu estou falando hoje por causa de homem, tá, gente? Não vou falar isso o tempo todo. Machista. Então, a cultura machista, ela quer dizer que ela manda e pronto. O homem é o cabeça, o homem é isso, o homem... e a mulher que tem que acatar isso. Isso é uma cultura machista. Tá certo? Isso é uma cultura de imposição na sociedade. Homem pode tudo, mulher não pode. Então, assim, a cultura,
ela não pode prevalecer a afetividade. Se existe uma cultura, eu estou vendo que eu estou precisando mudar isso, o afeto é a melhor maneira de você mudar com a afetividade. Então, hoje você tem homens que são mais. Agora eu vou puxar a bola de alguns homens. Homens que são mais carinhosos, homens que são companheiros, que sabe que a mulher trabalha muito, quando chega em casa ajuda nas tarefas de casa, muitas vezes. Homens. Então, assim, eles estão buscando, e quando a mulher trabalha, eles respeitam, eles sabem que é importante o trabalho delas, que não é uma desfeita a ele, que é uma competência dela, que é uma valorização dela, um reconhecimento. Tem homens assim, por causa da mudança cultural. Eles estão quebrando, eles são contra a cultura. Isso é importante a gente pensar. E a outra coisa é os sentimentos reprimidos. Os sentimentos reprimidos é que impedem o afeto, muitas vezes. A não expressão dos nossos sentimentos. Você imagina o seguinte, olha o começo da parábola, a hora que o pai divide os haveres, parece que é uma frieza, uma tecnicidade, parece que é um comportamento negociativo. E olha o pai, no final da parábola, correndo, voando no pescoço do filho, beijando, não deixa nem o filho falar. O filho fala assim, pai, eu pequei. Pai, não quer nem saber. Eu acho lindo. Eu acho lindo a parábola do filho pródigo, principalmente quando ela descortina e reconstrói a relação humana. Porque o pai não está preocupado com protocolo, com nada, em dar sermão no filho. Nada, nada. Ele só está preocupado, nem sei se ele está preocupado, ele só ficou tão entusiasmado que os sentimentos reprimidos dele estavam aflorando de tal forma, desejando um dia florescer de tal forma, quando o filho aponta lá no horizonte, ele corre e pula no pescoço do menino, do rapaz, ou do. Para papai, todo filho vai ser sempre menino, né? A menina vai ser sempre sua criança, a sua menina, sua princesinha. Ele abraça, beija, o filho não fala nada, ele fala assim: traz logo uma túnica, a túnica colorida, listrada, que era de família, de honra. Traz logo um anel, porque esse menino aqui está sem um anel, eu vou dar um anel de novo para ele, porque é o anel da família. Traz a sandália, que os pés dele estão machucados aqui, não vai andar mais de pé no chão, não, ele vai uma sandália, sabe? E mata logo. Sabe aquele bezerro? Estava pronto, hein, gente? Sabe aquele bezerro que está cevado lá? Era para esse dia, a esperança dele. Por quê? Porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Porque o meu filho estava morto e reviveu. E eu vou te dizer, você sabe onde o filho foi encontrado naquele dia? Dentro dele. Ele estava precisando encontrar o filho dentro dele de novo, que estava ali, faltando, renasceu. Então, a gente tem que falar, gente. Precisa falar. Pôr para fora. Sabe? Te amo. Te quero. Te escuto. Converso. Sabe? Quiçá nós fôssemos como aquelas flores que, ao despertar, no raio do sol, elas desabrocham. Todo dia de manhã. Quando você acordasse, você pudesse ser para a tua família, para as pessoas, mandar recado. Hoje nós temos celular, gente. Seu filho está longe. Filhão, acordei pensando em você. Beijo, te amo. A gente precisa não reprimir os nossos sentimentos verdadeiros. Às vezes o orgulho, a raiva, não dar o braço a torcer, ficar calado o dia todo, perdendo um dia inteiro perdendo. Não fala. Por que orgulho? Porque não vou dar o braço a torcer, não vou me mostrar fraco. Ele que venha, ela que venha. Marido e mulher acontece muito isso, filho acontece mesmo, marido e mulher acontece muito isso. Dá uma briguinha, aí fica de ponta o dia inteiro. Aí lá, depois de um dia e meio, perdeu um dia, perdeu meio, 2 dias, perdeu sei lá quantos dias, porque reprimiu um sentimento verdadeiro por causa de um sentimento pontual, de raiva, de orgulho, de uma briguinha. Uma brigona. Por isso que Paulo fala, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixa. Faz mal.
apodrece dentro de você, vai criando uma sistemática ruim. Então, afeto é a expressão, a não repressão dos sentimentos verdadeiros dentro da gente. Eu queria que aquele pai tivesse desde o começo, mas não é assim, acontece, mas graças a Deus aconteceu. Nós vamos falar isso lá na frente, muitas coisas. Vamos falar muita coisa ainda, viu? Vamos falar sobre sonhar, querer que o nosso sonho se projete no filho. Vamos falar muita coisa. Então, aguenta. Mas no final, é o final que todo mundo sonha. Final feliz, apesar de muito machucado. Apesar de muito calo, muito machucado, muita ferida, é possível ainda dar a volta por cima, reconstruir, recompor e ver uma felicidade possível dentro de um relacionamento que muitas vezes não é tão fácil. Aliás, relacionamento não é tão fácil. Eu escrevi hoje, acho que hoje foi ontem, escrevi que a natureza nos possibilita experimentar liberdade, beleza e, enfim, liberdade, beleza e generosidade, infinitamente mais do que as pessoas. Não é à toa que Paulo fala assim, quando Paulo fala assim, você quer ver a glória de Deus? Paulo fala para você olhar para onde? Para os homens? Não. De tudo que foi criado. Os céus manifestam a glória de Deus, firmamente as obras de suas mãos. Homem, ser humano, criatura, mulher, pessoas, é um exercício maior, viu? É um exercício bem maior. Mas nós podemos, porque Cristo não está na árvore, Cristo não está na nuvem, Cristo não está no sol, mas Cristo está em ti, está em mim, Cristo está em nós. E Cristo é essa mensagem, essa messiandade, ou esse messiânico, de que o amor existe e pode nos ajudar ou compreender ou conduzir a relacionamentos mais saudáveis, mais viáveis da vida e que nos deixe mais leves dentro do nosso dia a dia. Tá bom? Terminamos.